Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, todos que fazem partes da história aqui desta terra, né? Vamos assim dizer também desta igreja, sejam todos muito bem-vindos neste canal, aonde nós não temos um outro assunto a falar, a não ser a respeito da breve volta de Jesus. E para isso nós analisamos as profecias, os acontecimentos cotidianos e nós temos todos os dias aqui uma informação importante e atualizada sobre os principais movimentos mundiais que vão se cadenciando para o decreto dominical e a breve volta de Jesus. Que Deus seja louvado, que você seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Não esqueça, meu amigo, meu irmão, de dar aí o seu like, não se esqueça de se inscrever e à medida que você se inscreve, você também está ajudando esta verdade, este evangelho chegar a muitas outras pessoas que de outra forma não teriam conhecimento a respeito da volta de Jesus. Que Deus seja louvado, que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos antes dirigir uma palavra de oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o mantenedor da vida, é Ele que nos dá a energia, a força e a vontade de viver, né? Vamos dirigir uma palavra de oração a Ele. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, grande é o Teu nome, Senhor, venhas estar conosco nesse momento, aonde nós vamos estudar, Senhor, as profecias da Tua palavra, para então nós entendermos a proximidade da Tua volta a esse mundo. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor ilumine o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta é uma bênção sacerdotal, mas que eu quero desejar o mesmo para você. Que você e sua família sejam muito felizes. Hoje eu quero iniciar falando, como nós prometemos, sobre a importância de Roma hoje no mundo, né? E depois nós vamos entrar sobre a questão ali das 7 cabeças, os 7 montes, que serão em poucos minutos, mas eu gostaria que você entendesse alguma coisa antes sobre o que é Roma hoje, né? Hoje talvez é o dia que nós mais vamos falar em Roma, nesses minutos que nós estamos aqui. Primeiramente, Roma, ela é a maior cidade da Itália. Disso talvez você já sabia, como você sabe que ela é a capital da Itália. E no enclave ali junto com Roma está o Vaticano, bem ali perto. Amanhã, aliás na quinta-feira, quando eu lançar o novo vídeo, então nós vamos estudar um pouquinho sobre o Vaticano. O que é o Vaticano e qual é a sua importância hoje para o mundo e qual é a sua influência, do que ele é capaz de fazer hoje no mundo, né? Roma, como nós dissemos, ela é a maior cidade da Itália e ela é a 4ª em toda a União Europeia, né? Roma vive praticamente de prestação de serviço. Roma está preparado para prestar serviços de escritório, serviços burocráticos a qualquer momento, em todos os tempos. Olha, só para você ter uma ideia, é em Roma que ficam os principais escritórios de organismos internacionais. Você sabia que em Roma fica a maior representatividade da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho? Pois bem, é em Roma que fica o principal escritório e de onde saem as principais decisões para o bem-estar trabalhista no mundo. Outro fato interessante, Roma é o lar de 3 organizações que lidam com questões alimentares. É de Roma que parte as grandes decisões para a ajuda humanitária. Lá fica a FAO, né, que é a fundação, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Também fica o Programa Alimentar Mundial, PAN, e o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, chamado FIDA, né? Roma, se você vai andando pelas ruas, não encontra outro tipo de comércio, outro tipo de abertura de atendimentos, a não ser grandes escritórios. Roma está preparado para todo o serviço burocrático. Então, analise aí, se hoje surgisse um decreto a nível mundial, e qual seria o país mais preparado no sentido de tecnologia e no sentido de prestação de serviços burocráticos para bem atender a relação mundial? Seria Roma, evidentemente. Um detalhe interessante é que Roma está preparado para editar leis, e leis que é aceito no mundo, porque ela desfruta de um privilégio que talvez nenhuma outra capital no mundo desfruta.
Roma, ela é simpática, tem a simpatia praticamente de todo mundo, inclusive dos países árabes, até mesmo nos países árabes, né? E por aí nós vamos encerrar dizendo que Roma hoje, ela está no cenário mundial com 3 milhões de habitantes e ela é capaz de determinar movimentos de toda e qualquer espécie por causa da sua simpatia. As escrituras sagradas, meu irmão, meu amigo, ela já falava antes em Roma. Eu gostaria de que você acompanhasse comigo o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e o verso 1. Nós vamos repetir. Hoje nós vamos falar sobre a besta. Seria Roma? Ou seria algum poder que estaria relacionado? Nós vamos analisar aqui um pouquinho mais sobre a questão da besta, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, é Apocalipse capítulo 1 e o verso 1 que eu estou lendo, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, o seu servo. Né? Então quer dizer que o Apocalipse, ele é um livro revelado. Agora o que eu quero que você entenda é que ele é um livro revelado para as coisas que devem acontecer, não é de acontecimentos do passado. Por isso é que nós estamos analisando as profecias aqui à luz do que vai acontecer, não do que aconteceu no passado. Um princípio que a teologia aplica é que os estudos proféticos, eles são normalmente do profeta para frente, não é do profeta para trás. Portanto, quando nós passamos aqui a analisar essa questão da besta do Apocalipse, nós não estamos analisando à luz do passado, nós estamos analisando à luz do presente e do que vai acontecer no futuro, né? Vejamos o que diz Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vamos repetir a leitura. Nós havíamos já lido, mas nós vamos ler novamente. Vi emergir do mar uma besta que tinha 7 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, né? Lá no estudo passado, no outro estudo anterior, nós entendemos que animais na Bíblia significa reinos e que as águas significam multidões e que esta besta surgiria de uma região superpovoada. Quando a besta surge de uma região superpovoada, a Bíblia nos diz que surgiria no meio de 7 montes. Daí nós vamos até para as datas. Qual foi a cidade que surgiu no meio de 7 montes? Qual foi a cidade? Qual foi que surgiu no meio de uma grande povoação? Foi Roma, meu irmão. No ano ali mais ou menos que ela surgiu como república, no ano 477 depois de Cristo. Ela então surge como república e ela detinha o poder civil e o poder religioso. Então nós estamos falando, evidentemente, de Roma imperial, né? A besta que vi, olha só, esse poder religioso, esse grande poder religioso diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo e com os pés como de urso e a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, esse poder que surgiria no meio de uma região povoada, que era a Europa, que estava se despontando na época ali no ano 400 depois de Cristo, e que, portanto, é a cidade das 7 colinas, que é Roma, surgiria ali, e ela teria o poder, teria esse poder, e esse poder, Deus já de antemão, sabendo que os seus servos haveria de perguntar, já adiantou as características deste poder. Veja só, a besta que via era semelhante ao leopardo. O poder do papado, que na época começou a dominar o mundo, a ascensão do papado, ela tinha essa característica semelhante ao leopardo. O que quer dizer isso ao leopardo? Quer dizer que ela tinha uma cultura greco-romana, era uma cultura grega, porque na profecia o leopardo é simbolizado pelo primeiro império, que era a Grécia. Então Roma herdou isso da Grécia, né? E ela tinha essa mistificação de ideologias, né? Os pés de urso, que era no sentido de ser um poder também de outros impérios que já havia derrubado. E por fim, diz-lhe, a boca como de leão. O que é simbolizado? Era a Babilônia. Então, querendo dizer que ela tinha uma certa espécie de sincretismo, sincronismo religioso, uma mistura de ideologias, uma mistura de ideias, uma mistura de mensagens e de doutrinas misturado com a Grécia,
também com a própria Babilônia, a própria confusão toda estabelecida por Babilônia, e então Roma teria essas características. O poder do papado teria essas características. Isto ali, lembra-se bem da data, no ano ali mais ou menos 400 depois de Cristo, é que ela então se ascendeu no império e ela se tornou então tornou-se um império, o Império Romano, ali no ano 400 depois de Cristo, 477 ela se tornou república, e depois então, quando chega ali no ano 538, ela está no auge do seu poder. Agora, para me terminar, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nas Escrituras Sagradas é dito que quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, qual era o poder que estava? Era Roma. Depois, quando surgiu esse poder imperial, Roma papal, ou que seja Roma imperial, quem é que estava ali exatamente no poder? Roma. Quando Jesus voltar, e é o que nós estamos apresentando aqui, quando Jesus estiver voltando, quem é que vai estar no domínio do mundo? É Roma. Então, como diziam os antigos, terra é sempre terra, Roma é sempre Roma, é ela que vai estar no poder mundial. Isto é o que nós podemos falar já à luz das Escrituras Sagradas e também à luz da história e à luz do que nós estamos vendo. Roma hoje é poderosa, muito mais do que o que você imagina. Ela é capaz de determinar movimentos de toda e qualquer espécie. A Bíblia Sagrada diz também no livro do Apocalipse, capítulo 13, o versículo 3, que diz que então viu uma de suas cabeças como golpe de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Aqui é o estudo que nós vamos fazer na quinta-feira, que é aonde estabelece então que se estabeleceu o poder de Roma, definitivamente, mas com um poder religioso, sincronizado com com um monte de culturas e que estaria no domínio final. Essa chaga mortal, ela começou a ser curada no ano de 1929, quando já tinha então estabelecido a ONU. E nós vamos estar estudando tudo isso daqui. Eu quero que Deus abençoe a você e a sua família, que você seja feliz juntamente com a sua família, que nós estejamos preparados para a volta de Jesus. Quando Ele estiver apontando nas nuvens do céu, nós possamos dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Que Deus abençoe, meu irmão, você e a sua família, que você e a sua família sejam felizes e que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Amém.